ranquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, ele zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então arrumou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, Senhor, por tua graça maravilhosa. Que o Senhor, na tua infinita graça e sabedoria, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que, iluminados os olhos do nosso entendimento, possamos viver uma vida justa e piedosa diante da tua presença. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado sobre as canções que a gente canta, ou que a igreja canta. Não necessariamente esteja cantando nessa igreja, ou algum dia tenha cantado aqui nessa igreja. O fato é que a gente tem que estudar essas coisas para que a gente possa emitir um louvor ao Senhor, que Ele é digno desse louvor. Esse texto ele vai mostrar algo maravilhoso para nós a respeito do culto ao Senhor. A Bíblia é clara que Israel ele estava num período extremamente difícil, um período de apostasia muito grande. Essa apostasia era tão grande que o povo já não sabia mais quem Deus era. Se Deus era o Senhor, se Deus era Baal. Fato é que os líderes, no caso, o rei Acabe e a sua mulher, uma sacerdotisa de Baal, dos Sidônios, da terra dos Sidônios, ela exatamente instigava o próprio rei e levava e conduzia esse rei a se prostituir com outros deuses. E se os líderes são assim, prostitutos, espiritualmente falando, o povo também acaba caindo em prostituição e acaba também abandonando o Senhor, porque a força de um grupo, de um contexto, está muito sobre o seu líder. Para onde o líder está sendo liderado ou está guiando o seu povo, esse povo vai. Dificilmente o povo não vai para onde o líder está guiando. E como o povo, no caso os líderes, eles caminhavam para uma direção obscura, uma direção se afastando cada vez mais de Deus, o povo da mesma maneira começou a se afastar de Deus e começou a acreditar, presta atenção,
a gente tem uma necessidade muito clara de buscar a Deus. Isso é um ponto e isso é verdade. Porém, o nosso coração é muito corrupto e enganoso. Então, se a gente abandonar o Deus verdadeiro, a gente vai buscar deuses falsos nas nossas vidas. Não importa quem ele seja e que nome a gente dê, a gente vai buscar esse Deus, porque há uma necessidade no nosso coração de adorar a Deus. E não importa qual é o nome desse Deus, porque Deus colocou um desejo sério e verdadeiro da gente buscar essa divindade. Porém, o nosso coração sendo corrupto e perverso, a gente se inclina para aquilo que o nosso coração deseja. De maneira que, se a gente se aparta do Deus verdadeiro, a gente vai buscar um Deus falso. Ou a gente vai criar ele, ou seremos nós mesmos esse Deus, mas não importa, a gente vai buscar ele. E é nesse período de confusão muito grande que Israel estava vivendo, que levanta-se Deus levanta Elias, e Elias ele começa a trazer um processo de libertação profundo em Israel. Porque ele começa a sentir uma coisa certa, as pessoas elas só vão atentar verdadeiramente para Deus quando alguma coisa está faltando na vida dela. E quando eu digo está faltando alguma coisa na vida dela, está faltando alguma coisa materialmente falando. Quando alguma coisa começa a afetar materialmente a nossa vida, seja comida, seja vestido, seja o que for que a gente tenha e que está faltando à saúde, a gente começa a pensar verdadeiramente ou analisar ou refletir a respeito da nossa conduta, se está correta ou não, e se Deus está se agradando ou não. E enquanto o Israel estava vivendo um tempo de prosperidade, eles acreditavam que a forma como eles adoravam a Deus estava tudo certo. Porque se eu estou adorando e eu estou sendo abençoado, então está tudo certo. Então Deus está aprovando a minha situação, Deus está aprovando a minha conduta. Não importa que Deus seja esse. Porque tudo está dando certo, então tudo Deus está aprovando. Só que Deus, Ele conhece os nossos corações e Ele não vai se deixar ser ludibriado, ou a sua glória não será dada a ninguém que não seja Ele mesmo. Então Ele levanta o profeta Elias e traz exatamente isso, uma mensagem, disse, não haverá chuva enquanto eu não der a minha palavra. Elias recebe e dá essa palavra ao rei, diretamente ao rei, e some por 3 anos e meio. Ninguém, Israel toda, ou o reino procura Elias em todas as partes e não encontra Elias em canto nenhum. Os 3 anos e meio se passam e a gente agora está começando a vir o processo de chuva, mas a gente sabe, são uns 4, 5 meses mais ou menos que a gente ficou sem chuva, sem nenhum pingo de chuva aqui em Alto Paraíso. Para nós, 4, 5 meses não é muito. Por que não é muito? Porque a gente sabe que é assim o nosso ciclo de chuva, não é verdade? 4, 5 meses, 6 meses no máximo, e daqui a pouco, mas quando está chegando no 4º, no 5º mês, a gente já começa a ficar assim, saturado, porque a umidade está muito baixa, a gente vê que não tem nada, e se não chover, principalmente para aqueles que trabalham com a terra, puxa, tem que chegar, o calor está aumentando demais, então vai chegar a chuva. Então a expectativa de chuva era muito verdadeira. E isso é em qualquer parte do mundo, irmão, isso é em qualquer parte do mundo. Não importa qual é o tempo de estação em que as chuvas são regulares ou não. Todo tempo vai acontecer isso. Se alguém passa apenas 2 meses sem chuva, ele sabe que todo ano, naquele período, vai ficar 2 meses sem chuva. E quando chegar perto da chuva, ele vai sentir, está chegando a chuva, vai chegar a chuva. Só que quando passa esses 2 meses, ou para nós, passa 5 meses e não cai a chuva, o negócio começa a complicar. Porque não vai haver mais safra, os animais começam a morrer. E então passou o período. E agora espera o próximo ano, e quando espera o próximo ano, tem que esperar novamente o ciclo de 5 a 6 meses, de novo sem chuva. E quando chega esse ciclo, a expectativa é, agora vai vir a chuva. 2º ano não veio a chuva. Já não tem mais animal. As pessoas estão passando fome. Não tem nada. Tudo que eles tinham foi comido, foi consumido. Não tem mais nada. Ainda que se plante na expectativa que caia a chuva, não veio a água, então a semente se perdeu também. Então entra o 3º ano, e o 3º ano continua dizendo a mesma coisa. Não, agora vai vir a chuva, e não veio a chuva. Depois de 3 anos e meio, o povo está suplicando, fome. Os únicos que tinham comida verdadeira era quem vivia no palácio. E a Bíblia diz claramente que Israel agora ele está numa dúvida muito grande, porque
Tanto quem servia a Deus estava sendo procurado e buscado, e esse servir a Deus eram os profetas. De maneira que Jezabel tentou matar todos os profetas do Senhor. Elias foge e Deus, na sua infinita misericórdia, ele ajuda alguns grupos de pessoas que ficaram escondidos. Fato é que, nesse período de 3 anos e meio, não há profeta em Israel falando a Israel, ensinando a Israel. Há profetas multiplicados de falsos profetas, que são os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Nesse contexto aqui em que há esse duelo, essa batalha entre 2 deuses, ou na verdade 2 deuses e um Deus verdadeiro, que é profeta de Baal e profeta de Azerá, são 850 profetas reunidos para um único desafio. E nesse período só eram esses profetas, os profetas do palácio, os falsos profetas, que determinavam o que deveria ser feito. Esse povo passou 3 anos e meio sem ouvir a voz de Deus, sem perceber quem é Deus. Os sacerdotes tinham sumido, a casa estava fechada, os altares que deveriam ser construídos e elevados para o Senhor, sumiram, desapareceram. Se você perceber, no texto que a gente leu, a Bíblia declara que estava em ruínas o altar do Senhor. Por que está em ruínas? Por que uma casa fica em ruínas? Ausência, falta de manutenção. É só tu passar 2 semanas sem estar limpando a tua casa, tu vai ver só. Se tu deixaste da casa um brinco, 2 semanas depois tu volta, parece, nossa, teia de aranha, é poeira. Só não tem gente. É só ninguém vir. E quando o altar estava destruído, estava em ruínas, é que significa dizer que ele estava acabado. 3 anos e meio, ou talvez até mais, ninguém oferecia nada ao Senhor. E se você não oferece nada ao Senhor, você está oferecendo isso a outro alguém, a um outro Deus, a um outro, porque ele vai ficar sem ser uso aqui, mas como eu tenho de adorar a Deus, eu vou encontrar um outro Deus para buscar, para servir. Quando Deus chama Elias de novo e vai até o rei Acabe, que estava o procurando, ele diz a si mesmo, prestem atenção, vocês vão me encontrar no Monte Carmelo, e nós teremos um desafio, reúne todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel se reúne e chama os teus profetas, os profetas de Baal, para um desafio que eu farei lá no Monte Carmelo. O rei de Israel, Acabe, manda convocar todo o povo de Israel, todo mundo sai de suas províncias, de suas cidades e vão para o Monte Carmelo. Os profetas de Baal e de Azerá também vão, 850. Elias aparece no meio e aí agora é a vez de Elias. Todo mundo está reunido, o que é que você vai fazer? Agora eu quero dizer para vocês, profetas de Baal, vocês preparem o seguinte, pegam um novilho, 2 novilhos, separem 2 novilhos, cortam eles, dividem em pedaços, colocam eles sobre o altar e não coloquem fogo sobre ele. Eu pegarei o meu também, dividirei e colocarei no altar e também não meterei fogo. Façamos o seguinte, vocês vão invocar o nome do Deus de vocês e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Antes que Elias vá e diga exatamente o que ele pretende fazer, ele se vira para o povo todo o povo reunido, e diz assim mesmo, porque vocês estão entre 2 pensamentos. Até quando vocês vão ficar para lá e para cá? Se Deus é Baal, vá servi-lo. Se Deus é o Senhor, sirvam. Mas o que você não pode fazer é ficar em aqui e lá. O que eu quero dizer com isso? O que Elias está trazendo para o povo? Que a nossa decisão de viver para Deus, Deus já vê isso. A nossa decisão de viver entre 2 lados, Deus também vê isso e Ele toma isso como um não. Você não quer me seguir. Todo aquele que, como Deus falou, ou ninguém pode servir o quê? Não pode. Posso até tentar, mas Deus diz, não tem jeito, amigo. Você me serve, serve Ele. Pode acreditar que tu está servindo os 2, mas, você não é dos meus. O que Deus está trazendo para nós é que, ou você toma uma decisão de seguir firme, porque Ele olha para você e vê exatamente a tua decisão, sobre qual
Deus você está servindo? A você mesmo ou ao Senhor? O que não pode é você querer acreditar que pode servir os dois e agradar os dois ao mesmo tempo, porque Deus nunca se agradará. Sabe qual foi a resposta do povo? Nenhuma. Não disse nada. Isso é sério, não é não? Porque em toda a história da Bíblia Sagrada, Deus sempre desejou que o seu povo fosse fiel a Ele, independente das situações que Ele passasse. Se fosse por fome, escassez, perseguição, Ele só queria que o povo ficasse firme com Ele. Algumas vezes Deus dava livramento, outras vezes Ele permitia que a morte acontecesse sobre a vida dessas pessoas. Mas, de qualquer forma, eles estavam certos de que Deus era o Senhor, como é muito bem registrado nas palavras de Josué. Escolham agora a quem vocês vão servir, se é o Senhor ou se são os deuses que ficaram lá no Egito, ficaram depois do Rio Jordão, ou os deuses que nós estamos aqui nessa terra. Escolhem, pois, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Há uma decisão de separação completa, total e irrestrita, de uma devoção totalmente a Deus, independente das circunstâncias que vai acontecer, ou do que você está passando, ou o que virá a acontecer. É uma decisão firme diante de Deus, de que Ele é o verdadeiro, e acabou. Quando Israel não responde isso, ele mostra exatamente que Israel está em dúvida se quem é o Deus verdadeiro. Agora a pergunta é, por que Israel está com dúvida de quem Deus é verdadeiro? Qual é o Deus verdadeiro? É uma pergunta muito séria para nós, porque Israel ele chegou num ponto de 3 anos e meio que ele não sabia mais qual era o Deus verdadeiro. E sabe por que ele não sabia? Me digam. Isso aconteceu no livro de Juízes, verdadeiramente, né? Todos os pais sabiam os milagres, nasceu uma nova geração que não conhecia os atos do Senhor. E cada um passou a fazer aquilo que a sua cabeça imaginava. Mas agora a gente está além disso, está um pouco mais distante. Os reis, Davi já veio, Salomão já apareceu, o reino foi dividido, uma parte do reino, que é o reino do sul, ficou com Judá, com a casa de Davi, e todas as outras 10 tribos estavam com o reino do norte, que é o reino de Israel. 10 tribos nessa região, nesse reinado do norte. E dentro dessas 10 tribos, Acabe, se eu não me engano, já é a 4ª casa que não permanece. 4ª casa, 4ª dinastia que não permanece. Todas as dinastias eram desaparecidas ou executadas devido ao povo se bandear para o outro lado, se adorar outros deuses. Então levantava um novo rei e eliminava toda a dinastia daquele rei anterior. E assim ia se seguindo. Acabe já é a 4ª dinastia e ele vai cair de novo. Agora pela mão de Jeú. Mais adiante. Mas o fato é que a pergunta volta de novo a dizer, por que Israel está com dúvida se Deus é o Senhor ou se Deus é o Baal? O que faz esse povo ficar com dúvida a respeito disso, de adorar a Deus ou de adorar a Baal? Eu entendo só por uma coisa. Porque as chuvas já não vinham mais. O alimento não chegava mais. E se o alimento não chegava mais, Baal não pode nos dar. O Senhor também não está nos dando. Esse é o ponto. Israel estava medindo a sua fidelidade com base naquilo que ele recebia, ou seja, como o apóstolo Paulo diz, com base no seu estômago, naquilo que a gente desejava, naquilo que a gente queria. No caso, comida, bebida e prosperidade. Se essas 3 coisas sumiram, não é o Senhor que está nos dando. Antes era Baal que está dando, agora nem Baal está nos dando. Qual é o Deus verdadeiro que vai nos dar? Então Israel não sabia dizer.
Quando a gente começa a analisar, eles estão dentro de um culto. Eles vão fazer um culto, vão fazer um sacrifício, é um culto ao Senhor. Lembre-se que o culto de Israel, nesse período do tabernáculo, nesse período do templo, é um culto baseado num sacrifício, numa oferta. Não pense que é gente cantando, alguém pregando e depois dando a bênção apostólica. Não é assim. O culto de Israel era um culto muito simples e muito claro. O povo vinha, o sacerdote dava uma palavra, e essa palavra era baseada em Deuteronômio, para que o povo se lembrasse, era a leitura da lei e a explicação dessa lei, como se faz hoje, uma pregação. Mas era especificamente no livro de Deuteronômio, praticamente. Essa lei, então, enunciada e explicada, levava o povo a ouvir e então ofereciam uns sacrifícios, porque cada um tinha que trazer o seu sacrifício. Nesse caso, a gente entra dentro da igreja e ninguém traz um sacrifício, entre aspas, porque a gente traz o sacrifício. O sacrifício é Cristo que já foi feito, Ele é o nosso Cordeiro. Ninguém se apresenta diante de Deus sem sacrifício, e o nosso sacrifício é o Cristo, sempre será Ele. Porém, em Israel não, ele precisava que cada um trouxesse o seu próprio animal. Então, os sacerdotes, que eram muitos, depois da palavra liberada geralmente, para todo mundo, então, Derrãs trazia o seu sacrifício como oferta, Lecides trazia da sua oferta da sua família, e assim cada um, cabeça de cada família, trazia a sua oferta. O sacerdote, que não era um apenas, eram muitos, porque era muito povo, oferecia os sacrifícios. Então começavam rituais de celebração ao Senhor, para que essa oferta, esse sacrifício verdadeiramente fosse recebido. E uma vez recebido, a gente sairia dali com o perdão dos nossos pecados, aceito por Deus. Eles estão dentro de um sacrifício, que seria o que a gente poderia dizer um sacrifício anual, em termos de perdão e expiação geral do pecado. Em termos, por quê? Porque Deus está querendo trazer de novo o coração do povo para Ele. Ele está querendo fazer com que verdadeiramente o povo entendesse que Ele era o único Deus vivo e verdadeiro, e que estava trazendo o coração desse povo para perto dele. Por isso deixou que a escassez parasse completamente em cada casa, para que o povo percebesse, disse, Baal não está nos dando, Deus também não está nos dando, quem é que verdadeiramente é que pode nos dar? E então Deus ele faz com que Elias vá até lá, e então, quando ele fala sobre o sacrifício, como ele deveria se processar, todo Israel diz, boa é esta palavra. Hoje descobriremos quem verdadeiramente é Deus, se é Baal ou se é o Senhor. A Escritura diz claramente nesse texto, que os profetas de Baal começaram o processo de fazer o sacrifício. Eles arrumaram a lenha, como se fosse uma fogueira, vamos colocar assim, esquartejaram o animal, colocaram dentro ali daquela tela, para colocar, que seria a grelha, né? Colocou o animal lá esquartejado, pronto, e começaram o processo de quê? De invocação ao seu Deus. A Escritura diz exatamente isso. Verso de número 26, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Isso provavelmente será por volta de umas 6 horas, mais ou menos, que deve ter acontecido, mais ou menos isso, até umas 9 horas. Então eles começaram a fazer esse processo, e foram até meio-dia. Quando chegou o meio-dia, a Bíblia declara que Baal não respondia, não se ouvia a voz, e não havia nenhum tipo de movimento que pudesse dizer, vai chegar o fogo agora. Não apareceu. Agora Elias se levanta e diz assim mesmo, disse, talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Talvez ele saiu para passear. Talvez ele foi fazer alguma necessidade. Mas se vocês clamarem mais alto, aí sim, ele vai acordar, se ele estiver dormindo, e vai atender vocês. Ele zombou deles. Então o que é que os homens fizeram? Clamaram mais forte. E aqui começa o processo de o que a gente pode dizer a respeito de adoração ao Senhor, ou de uma falsa adoração. É quando a gente quer invocar o nome de Deus baseado em nossos sacrifícios. Mas Abraão, ele está adorando um Deus Baal. Ei, escute,
as igrejas estão oferecendo um sacrifício a Baal e não a Deus vivo e verdadeiro. Quando ela depende dos seus esforços para que Deus atenda às suas orações. E é isso que Elias vai dizer exatamente isso. E os profetas de Baal, eles sabem que se a gente fizer um sacrifício, por quê? Porque o Deus que nós servimos, se não é o Deus vivo e verdadeiro, tudo mais que nós viemos a fazer é com base nesses méritos. É porque eu fiz isso e Deus me respondeu. É assim ou não é? Bora fazer uma campanha, um sacrifício de tal dia. Essa campanha de 7 dias. Se eu fizer 7 dias de campanha, o Senhor vai me dar. Se eu entregar aquela oferta de sacrifício ao Senhor, R$1.000 no envelope, o Senhor vai me dar. É assim ou não é? Isso é processo de Baal, irmão. O que esses homens fizeram? Eles perceberam que só invocar o nome do Senhor não responde. No caso, invocar o nome de Baal, não tem resposta, não tem silêncio, não tem mover. Então o que eu vou fazer? Aí olha o que eles passam a fazer. Ao meio-dia eles zombavam. No verso 28 ele diz: e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o povo começou a fazer um esforço sobre-humano, porque só invocar o nome do Deus dele não é suficiente. Eles começaram a se cortar e derramar o seu próprio sangue, um sacrifício de si mesmo, para receber uma promessa ou uma bênção do Deus que eles acreditavam que dava. Compara com o que Deus ele fala no livro de Romanos. E todo aquele que invocar o do Senhor será? Qual é o teu sangue que tu vai derramar? Por que tu vai te cortar? Por que tu vai te infligir dor e sofrimento para receber aquilo que Deus dá? Graciosamente. Isso é uma coisa muito clara e muito séria nas Sagradas Escrituras. Estamos falando em processos de adoração aqui, em um culto em que a gente vai apresentar para Deus alguma coisa. Então, Abraão, quer dizer que a gente não vai apresentar nenhum sacrifício? Não, o nosso sacrifício que Deus pede de nós é o quê? Um coração compungido e contrito, Deus jamais desprezará. O sacrifício, amado, que Deus determinou para que nós viéssemos a fazer. Sacrifícios de quê? De ações de graça. Sacrifício aprazível a Deus são aqueles que de um lábio que glorificam o nome do Senhor. Então tudo parte por invocação. Então, e se a gente fizer um jejum, presta atenção, todo o processo de sacrifício que a gente faça, seja mesmo um jejum, não é baseado em nossos méritos, jejum é baseado em arrependimento. Mostra qualquer jejum nas Escrituras Sagradas, qualquer um, processo de jejum que não seja de arrependimento. Então, um jejum por si só mostra a nossa indignidade e não a nossa meritocracia, se a gente pode dizer. Não são os nossos méritos, fala exatamente dos nossos arrependimentos, para que Deus ouça. E basicamente é esse: Senhor, a minha vida, os meus prazeres, por causa desse jejum, não são nada se eu estiver longe do Senhor. Esse é o processo. Só que os homens estão fazendo as coisas inversas. Por quê? Porque eles não estão adorando o Deus verdadeiro. E quando a gente não adora o Deus verdadeiro, a gente adora a si mesmo. E se a gente adora a si mesmo, a gente vai basear nos nossos recursos. Porque, não sei se você já fez isso. Eu já fiz. De achar que alguém não vai dar conta, e aí a gente está tão mordido, está com tanta raiva. Meu irmão, só eu tenho que fazer tudo isso. É assim ou não é? Já fez isso ou não fez? Agora, projeta essa mesma coisa quando a gente está com Deus. A gente vai acreditar de alguma forma que Deus não é capaz de fazer, até que eu faça aquilo que eu tenho que fazer, que só eu posso fazer. Então, quando eu fizer isso que eu tenho de fazer, que é um sacrifício enorme, então Deus, da mesma forma, me responderá a isso. Mas isso só mostra que a gente não está andando sobre as vertentes do Evangelho. Estamos andando nas vertentes deste mundo, em que a gente acha que alguma justiça nossa
de alguma maneira, apelará para Deus fazer alguma coisa por nós. E a Bíblia declara exatamente isso, que não houve resposta. Não importa o que acontecesse, não importa o quanto ele sofresse, não importa quanto derramasse de sangue. Ficou uma carnificina diante deles, não foi um homem cortando, foram 850, era sangue para tudo quanto era lado. Vocês não estão acostumados, talvez, no período da Páscoa, aqui no Brasil, na região do Nordeste acontece isso, mas no Oriente Médio, na parte do Oriente, Filipinas, às vezes Indonésia, em algumas outras grupos nacionais ali daquela região, em que a vertente é a Igreja Católica. Quando chega no período da Páscoa, os homens que são devotos, eles pegam chicotes e começam a se autoflagelarem no período da Páscoa. Pá, 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 no período da Paixão de Cristo. No sentido que estão se flagelando como Cristo estava se flagelando, ou melhor dizendo, no caso, os romanos flagelaram o Cristo. E é um processo de expiação de pecados que eles fazem para si mesmos, mostrando que eles são tão pecadores e que precisam ser punidos por isso. Coloquem no YouTube e vejam lá esses processos. É muita gente se autoflagelando para receber o perdão de pecados, quando Cristo o quê? Já morreu por nós. Isso é o quê? Religião humana, irmãos. É uma adoração a Baal, não é uma adoração a Deus. Mas vai dizer para eles que você está adorando o demônio. Não, eu estou adorando a Deus, sai daí, seu diabo. É isso que você vai dizer, é isso que eles vão dizer para nós. Mas eles não querem ouvir a voz de Deus em sua palavra. Se apenas me ouvir e obedecer, comereis o melhor desta terra. Apenas ouvir e obedecer. A gente não quer ouvir, nem tampouco obedecer. A gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente acha que do nosso jeito Deus vai ouvir. Eu falei dentro de uma igreja católica, que é a igreja cristã. Não importa quão desviada ela possa estar, mas é uma igreja cristã e adota praticamente a mesma doutrina nossa, no sentido do livro sagrado. Embora tenha acrescentado mais 7 livros, isso pouco importa nesse caso. O que é importante é que ela tem a mesma Bíblia que a gente. E deveria ter a mesma conduta que nós, e olharmos pela mesma graça que Deus tem nos dado pelas Sagradas Escrituras. Mas se desviaram. E se foram capazes de se desviar, irmãos, todas as outras igrejas também são capazes de se desviar em sua conduta, para que tentam fazer exatamente aquilo que Deus não deseja. Se esforçar com seus próprios méritos, buscar os seus próprios esforços e tentar alcançar a graça de Deus com base nos seus méritos, nas suas boas ações. O resultado disso é que vai ter um culto vazio, irmãos, sem fogo. E aqui a gente entra no segundo ponto, nesse texto que ele começa a dizer exatamente isso. Como não houve resposta, eles desistiram. Perto das 3 horas da tarde era o sacrifício que se deveria se fazer em Israel, 5 horas da manhã e 3 horas da tarde. O sacrifício vespertino. Então, Elias disse, agora cheguem todo o povo. Agora ele diz exatamente, disse Elias a todo o povo, verso 30, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. O que ele faz? Ele chama todo o povo para perto de si. Por quê? Porque ele quer trazer de novo o povo. Deus quer trazer de novo o povo para perto de sua palavra. O profeta representa exatamente a palavra genuína de Deus. E como é que o profeta vai fazer isso? Ele chama para perto de si e diz, agora vamos restaurar o altar do Senhor que está em ruína. O que eu vou fazer? Vamos pegar 12 pedras. Ou seja, ele tira toda aquela ruína e pega 12 pedras. Por que 12 pedras? Porque era o símbolo exatamente que Israel era formado por 12 tribos. E quem levantou essas 12 tribos? Foi o próprio Deus, quando chamou Jacó. Ele não usa a palavra Israel, ele usa Jacó, o homem que foi pervertido, o homem que queria buscar as coisas de Deus, mas segundo as suas fórmulas, segundo os seus raciocínios, segundo as suas estratagemas, que a gente pode assim dizer, até que Deus o tocou e Deus o transformou e colocou o nome dele como
Israel um príncipe do Senhor. Agora, Deus estava trazendo Israel para que entendesse exatamente que tudo que Deus quer é que a gente siga a sua palavra. Então, 12 pedras, troca o nome de Jacó para Israel, e aí ele diz mais: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-la sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei isso segunda, e depois fizeram, e depois fazem isso a terceira vez. O que Deus está querendo dizer? No meio em que a gente se separa para Deus, a gente tem que ter uma separação muito clara e visível. Lembre-se, o altar estava na terra, não estava? Foi construído na terra, vamos supor que esse é o altar. Pá. O que Deus fez? O que Elias fez? Ele fez um rego, ou seja, fez uma espécie de covinha, vamos colocar assim, ao redor desse altar. Quando ele fez a cova, ele fez uma separação entre a terra que está lá e a terra que está aqui. Mas até então não tem nenhuma separação, porque é apenas um buraco cavado. Mas a partir de então, quando Elias disse assim mesmo: agora encham 4 cântaros de água e derrame sobre a carne do altar. Faça a segunda, faça a terceira. E a Bíblia declara que encharcou a lenha, o novilho, e a água parou exatamente no rego, e encheu todo o rego. Como, não sei se vocês lembram nos filmes, eu nunca vi isso, mas eu vi nos filmes. O castelo, muitas vezes, era um castelo tão grande, e havia um fosso em torno de todo o castelo, não é verdade? E depois tinha uma ponte que baixava assim exatamente para passar. Esse fosso era muito grande e cheio de água, muitas vezes, ou alguma outra coisa, que impossibilitava dos homens passarem, porque era uma dificuldade a mais de avançar sobre o castelo. O que Deus fez exatamente isso. Ele separou o altar dele e o sacrifício dele de todos os outros sacrifícios. E separou por onde? Pela água. E a água é a palavra de Deus. A água é o Espírito de Deus. O que me faz separar deste mundo, irmãos, não é a minha carne que é de terra, como a carne de terra de todo homem ímpio dessa face dessa terra. Mas o que me faz separar de um homem ímpio e vocês de uma mulher ímpia ou de qualquer outra pessoa ímpia que não conhece Deus, são só essas 2 coisas, a palavra e o Espírito. É só isso. Se o Espírito estiver em vós e a palavra de Deus estiver em vós, já era. Vocês pertencem ao Criador. Mas se a palavra somente estiver em vocês, mas o Espírito não estiver, vocês não pertencem ao Criador. E é isso que Deus está falando nesse culto aqui. Que o nosso culto tem que ser separado, baseado em sua palavra. Para que a gente possa adorar a Deus segundo aquilo que Ele prescreveu e não segundo aquilo que a gente imagina, irmãos. Porque a gente é criativo. A gente consegue imaginar muitas coisas para melhorar para Deus, mas Deus pergunta: é isso que eu quero? Eu te pedi isso? O que eu acho bonito da nossa parte, eu vim de igreja pentecostal, irmão. Se existe uma coisa boa na igreja pentecostal, que eu posso dizer, sou eu. Deus me salvou lá. Salvou minha família inteira. Não posso dizer que é errado, irmão. Salvação é acima de qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz que a gente deveria desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O problema não é a gente somente ser salvo, é a gente avançar na nossa salvação, é aumentar a nossa vida de fé e de santidade. E a nossa vida de fé e santidade só pode ser aumentada em um único ponto. Qualquer outra coisa que a gente faça para aumentar a nossa vida de fé e santidade, que não seja esse, a gente está errando e errando feio. A gente não está crescendo, a gente está ficando como um anão mesmo. E que ponto é esse? Sabe qual é, Rose? Sabe qual é, Armelina? Alana. Irmã Domingas. Irmã Leza. Irmã Noemi. A pergunta é: a nossa vida, Deus pede que todas as igrejas, vamos colocar assim, que preguem
um evangelho meio que raso, com vários erros, mas ainda fala do evangelho. Não estou dizendo que todas as igrejas pentecostais são erradas, não estou falando disso. Para a nossa doutrina, elas são muito erradas, mas ainda assim, não vão deixar de ir para o céu. Esse é o meu ponto. Só algumas que são terríveis, aí a gente coloca em dúvida. Mas no normal, não. Então, a gente... É problema nosso, sim. Não, é porque enquanto a gente tiver uma voz, porque a gente tem que sustentar a verdade. Esse é o nosso ponto. Eu posso, vamos supor que a Armelina não seja mais dessa igreja, seja de uma igreja tipo assim, Assembleia de Deus, ou Quadrangular, ou qualquer outra denominação. Está lá a Armelina. A Armelina está junto comigo. Embora eu não veja a Armelina é o que para mim? O que é que eu sou para ti, Armelina? Não. Irmão em Cristo, não é verdade? Sou irmão em Cristo. Não importa qual é a denominação dela. Eu não posso nem estar congregando com ela, nem conheço ela, mas ela é minha irmã em Cristo. É ou não é? Entende? Em tese é assim. Se Cristo salvou e Cristo é o Senhor da vida dela, Ele é o Salvador, então ela é minha irmã e eu sou irmão dela. Se eu sou irmão dela e ela pertence à família de Deus, eu sou responsável pela vida dela. Embora eu nunca tenha visto, embora eu nunca tenha falado, mas enquanto eu falar a verdade e dizer a verdade, eu estou incitando ela a viver a verdade, embora ela queira ouvir outra coisa. Mas eu, como família, não é assim nossa família? Tem um irmão que disse, não, a menina é desse jeito. Aí o outro do irmão disse, não, menina, tu está certa, pode continuar. Aí o outro irmão disse, não, menina, arrepende, tu está errada. A menina tem que decidir qual dos irmãos está ou na sua própria cabeça. O que eu tenho que fazer, se de fato? Eu estou falando isso em tom de brincadeira, mas isso é muito sério. Porque tudo que a gente vai nortear é o quê? A verdade, irmãos. É a verdade que vai nortear nossas vidas. Nem mais, nem menos. É por isso que quando eu fiz a pergunta exatamente isso. Deus pode nos ter nos salvo em qualquer lugar deste mundo, na pior das igrejas que a gente pode imaginar. E Deus salvou, porque isso é uma obra de Deus, não é obra de homem. Basta Deus usar a palavra dele, a palavra, não a pregação, a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Ele citou um verso, a palavra, o Espírito veio e trouxe salvação. Depois que Deus trouxe-nos salvação, o que Deus ele vai exigir? Ele exige que nós venhamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Por isso é o ponto. Como eu vou desenvolver essa salvação com tremor e temor? Na palavra. Esse é o ponto. A palavra é o que vai dar-me força e firmeza para me caminhar e entender os meus erros e os meus acertos. E entender mais sobre a vontade de Deus, porque é pela palavra que nós conhecemos o Senhor. É pela palavra que conhecemos o processo de salvação. É pela palavra que Deus faz com que a gente reconheça os nossos pecados, nossas fraquezas, as dúvidas que nós temos. Tudo é pela palavra. Mas se a palavra não for ensinada, a gente não cresce mais. A gente vai ficando um anão. A gente vai comendo palha, mas não é grama. E a gente vai imaginando que a gente está crescendo e não está crescendo. Sabe por quê? Porque a exortação do apóstolo, de 2 apóstolos o profeta prossiga e continue a prosseguir em conhecer o Senhor. E para a educação na justiça. Mas ele diz ainda mais, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem que crescer, porque todos nós, quando iniciamos a jornada da fé, iniciamos como um bebê. Não pense que é brincadeira isso, nascer de novo, não é nascer adulto, irmão. É nascer um bebezinho com esse meu pequenino aqui. Com leite vocês cresceram, vocês estão se amamentando, ou vocês estão se alimentando com leite, porque são crianças. A carne, alimento sólido, é para os mais experimentados na fé, ou seja, começaram a crescer. Porque não adianta a gente trazer uma palavra com um conhecimento de maneira muito profunda, se eu não consigo entender, irmão. Embora seja verdade, a minha cabeça não é capaz de compreender ou absorver esse tipo de ensinamento. Então eu tenho que entrar com leite. Com leite vos dei, e nem posso dar comida porque vocês não têm entendimento para isso. Por isso eu vou continuar dando leitinho para vocês.
E não pense, amados, preste só atenção, não pense que comida com leite é desprezível, porque é o melhor alimento para essa criança. Coloca qualquer tipo de comida para ele. A feijoada mais substância, o caldo de mocotó, vai dar mal esse menino. Vai dar ou não vai dar? Temos aí 2 enfermeiros na nossa frente. Se não tiver mais alguma por aqui. Por quê? Porque é isso que é preciso para essa criança, não precisa de outra coisa. Mas depois de 2 anos, essa criança não comer, só tomar leite, aí vai acontecer com ela. Vai acontecer o que com ela? Ela vai começar a definhar. Vai começar a definhar, porque não existe mais. O próprio organismo rejeita esse leite. Não é, só é açúcar praticamente para ele. Não serve mais para nada. Sim, eram totalmente separados. Eles faziam o altar deles. Não, no mesmo dia. Na mesma hora. Não, esse altar já existia, que era do Senhor. O profeta de Baal não levantou o altar do Senhor. Não fez no mesmo lugar. Ele pegou um lugar separado e levantou o altar dele. Colocou as pedras, madeira, lenha, e depois colocou o novilho. Eles clamaram, não fizeram. Aí Elias pega, olha, esse é o altar do Senhor, está destruído, bora limpar ele. Aí limpou ele. Limpou, e agora vamos trazer as pedras. Trouxe 12 pedras, colocou a lenha, colocou a grelha, colocou o animal. E depois jogou as águas que estão lá. Tudo isso fez para que se separasse. Aí, para a gente encerrar, deu para entender? Deu para entender? Beleza? O que vai acontecer? Elias vai fazer sua oração. Não, eu fiz e já foi respondida. Foi ela que respondeu. Que foi, como é que a gente faz para a gente crescer, desenvolver a nossa salvação? Só por meio de quê? Da palavra. Somente por meio da palavra. Não tem outro jeito. Jejum não faz a gente crescer. Orar não faz a gente crescer. O que faz a gente crescer é entender essa palavra, conhecer a palavra. Porque se a gente conhece a palavra, a gente ora segundo a vontade de Deus. Se a gente conhece a palavra, a gente jejua segundo a vontade de Deus. Tudo é baseado pela palavra. Quando a gente ora, a gente sabe o que a gente pode pedir a Deus, porque a gente sabe qual é a vontade dEle. E quando a gente não conhece a palavra, a gente pede coisa para Deus que Deus nunca vai nos dar. Depois a gente explica essa palavra aí. Como eu falei, se uma criança é pequena, bebezinha, ela não consegue comer comida sólida, certo? Pode até dar, mas ela vai ter extremamente dificuldade para isso. Beleza. É que a cada fase da nossa vida, a gente tem um nível de interpretação ou um nível de entendimento que vai crescendo nas nossas vidas. E Deus respeita isso, porque esse é um crescimento que procede de Deus, não nosso. Não é um crescimento físico, é um crescimento espiritual.
Tem pessoas que vão crescer rapidamente no seu entendimento a respeito das Escrituras muito rápido, consegue compreender muito rápido. Não significa dizer que ela amadureceu, significa apenas que ela teve entendimento muito mais rápido, porque é algo espiritual. O processo de desenvolvimento, de maturidade na vida de uma pessoa precisa não somente de conhecimento, mas também de graça. Porque quanto mais conhecimento a gente tem, a gente pode se ensoberbecer. Fica soberbo demais, isso não é maturidade, isso mostra somente que a gente ainda é menino. Porque a gente acha que a gente é muito, porque tem muito entendimento. Não é. A gente é muito quando a gente serve muito. Esse é muito. Quanto mais você serve, mais maduro você está. Então aí ele diz assim mesmo, chamou todo mundo, colocou a água e ele diz, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjar, aproximou-se Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. O que Elias está dizendo? Deus, tu és Deus, eu sou teu servo, todo o povo saiba que tu és Deus, que eu sou teu servo, e que tudo o que eu fiz foi segundo a tua palavra. Essa é a diferença, irmãos, entre nós e qualquer outra pessoa. O nosso Deus é o nosso Deus, nós somos o servo dele, e tudo que fazemos é segundo a sua, não é segundo a minha imaginação. Qualquer conselho que você receba de alguém, faça 2 perguntas. De onde você tirou esse conselho? É de você mesmo, das tuas experiências ou da palavra de Deus? Quero te dizer que é o que eu passei. Não sei se isso está na palavra de Deus. Então coloca um ponto de interrogação nesse conselho. E vai até outra pessoa e faz e pede esse mesmo conselho. Peça um outro conselho. Para que essa pessoa também possa dizer. Isso não significa dizer que a gente vai rejeitar conselhos da experiência humana. Mas eles não são os basilares da nossa vida, não são os fundamentos. Os fundamentos nossos são a Escritura Sagrada. Se tiver na Escritura, segundo a interpretação correta, não, isso é o que Deus nos ensina a fazer pela Escritura. Me mostra, é aqui. Está vendo só como ele está ensinando desse jeito? Aí sim você tem respaldo para aplicar esse conselho. Do contrário, peça uma segunda orientação para que essa orientação seja com base na Escritura Sagrada. Porque a Escritura Sagrada tem princípios certos para cada um de nossos problemas. E então ele diz... Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles, ou seja, voltar o coração deles para ti. E assim, a Bíblia declara, então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caiu de rosto em terra e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E então, qual foi o resultado final? Disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. A palavra de Deus diz claramente que o fogo caiu do céu. E aqui a gente termina esse texto. O que é o fogo, irmãos? O que é fogo para Deus? A Bíblia é clara que Deus é fogo? Que Deus é fogo? Abrasador ou consumidor? Quando Deus ele se revela dessa maneira, com essa característica, ele está dizendo o quê? Que Deus é um Deus de justiça e juízo. Porque o fogo é nada mais do que o juízo de Deus sobre qualquer tipo de pecado, purificando, destruindo e aniquilando. O que Deus ele derramou do fogo ali, exatamente não era para a gente ser cheio de fogo, mas era para purificar o coração de um povo que adorava Baal em vez do Senhor. Toda vez que Deus fala de fogo nas Sagradas Escrituras, nunca é para bênção, sempre é para juízo. Sempre é para juízo. Sempre juízo. E quando o profeta João Batista chegou até nós e disse para todo o povo de Israel, vai vir um que é antes de mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? Fogo do juízo.
Porque todo aquele que não receber o Espírito, não receber dele, vai receber o quê? O fogo do seu juízo. Então, amados, quando a gente entra dentro de um culto para adorar a Deus, o texto diz claramente, ou a gente vai fazer do nosso jeito, ou a gente vai fazer segundo a vontade de Deus. E se a gente faz segundo a vontade de Deus, o fogo de Deus cai, dizendo exatamente isso. Toda obra perversa que não procede de Deus será purificada. E os homens atestarão e saberão que pela palavra é isso que faz separação entre nós e os homens. O Deus que habita em nós, habita por meio de sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não pude estar olhando isso nenhuma vez, mas tudo bem, faz parte. Vamos orar ao Senhor? Precioso Deus e Pai, nós te agradecemos